Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vamos começar nossa explicação para mais tarde nos encontrarmos? Então vamos logo, porque eu não vejo a hora de dar 10 horas. Vamos lá, página 83 do livro de Geografia, tá? As alterações climáticas. A poluição nas grandes cidades, a queima de carvão nas indústrias, as queimadas nas matas, entre outras atividades, têm alterado os ambientes do planeta Terra. A Terra possui uma camada que tem a função de protegê-la dos raios solares. É a camada de ozônio. Essa camada protege os seres vivos dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. É como se fosse um filtro a favor da vida. Sem ele, esses raios poderiam acabar com todas as formas de vida no planeta. Então, nós temos aí uma imagem ilustrativa, né? Isso, de tudo que adoece o nosso planeta, ou seja, tudo que polui, tudo que aos poucos vai matando a vida no planeta, não é isso? E com relação à camada de ozônio, vou dar assim um exemplo básico para vocês entenderem mais ou menos como funciona, certo? Quando nós vamos à praia, a mãe fala o quê? Vem passar o protetor solar. Olha o nome, protetor solar, que protege do sol. Não que o sol faça mal à saúde ou que ele seja prejudicial. Pelo contrário, nós precisamos pegar sol para que o nosso organismo produza o quê? A vitamina D, que vem através do raio do sol. Só que esse raio de sol, ele precisa ser filtrado, ou seja, ele precisa chegar para a gente de uma forma mais branda, porque é tão quente, tão quente, tão quente, que ninguém nem nada sobreviveria, não é verdade? Então a camada de ozônio faz essa proteção, é como se nós fôssemos o planeta Terra, tá? E o protetor solar fosse o quê? A camada de ozônio. Mesmo com o protetor solar, a gente não sente calor na praia porque o sol é muito quente? Nós sentimos. Mesmo com o protetor solar, nós conseguimos absorver a vitamina D? Conseguimos. Mas o protetor está fazendo o quê? Protegendo a nossa pele dos raios ruins, né? Do que pode ser prejudicial para a nossa saúde. Muita exposição ao sol pode causar muitas doenças de pele, como melasma, por exemplo. Ok? Página 84. A camada de ozônio é o buraco que não é buraco. Desde a primeira Conferência Nacional sobre o Homem e o Meio Ambiente, realizada na cidade de Estocolmo, na Suécia, em 1972, a humanidade começou a se preocupar com as implicações do desenvolvimento tecnológico e dos seus reflexos no meio ambiente. Entre eles, a gradativa redução da camada de ozônio, conhecida genericamente como o buraco da camada de ozônio. A partir da segunda metade dos anos 70, cientistas britânicos detectaram a existência de uma redução de O3, que significa o ozônio, na região da Antártida. Daí, então, tem se acumulado registro de redução da camada de ozônio, especialmente no Polo Sul e, mais recentemente, no Polo Norte. Essa baixa concentração foi detectada com a elevação da temperatura na região da Antártida, que ocorre uma redução na camada de ozônio. Por conta dessa elevação da temperatura, observou-se uma estabilização do buraco desde o ano 2000, mas sua regeneração só ocorrerá possivelmente por volta de 2070. Então, o que aconteceu? Essa proteção do planeta Terra, essa proteção nossa, está diminuindo, né? Ela diminuiu. Ela diminuiu e teve o quê? Uma estabilidade. Ela diminuiu e parou de diminuir. E pode talvez se regenerar só em 2070. Vocês podem perceber, como eu sempre falo aqui quando se trata de clima, de temperatura, que a região que nós moramos, o bairro que nós moramos em específico, é muito calor, não é? Vocês podem não ter notado tanta diferença por conta da época que vocês nasceram, mas eu sou do ano de 1991. E na minha época de criança, na minha infância, não fazia tanto calor assim no verão. E de uns anos pra cá, o calor é praticamente insuportável. Aqui em Bangu, né, que é o bairro que nós moramos, Bangu, Jardim Bangu, esse pedaço aqui da zona oeste do Rio de Janeiro,
É tão quente que tem épocas no verão que o calor passa dos 40 graus e a sensação térmica, ou seja, a temperatura marca uma determinada temperatura, por exemplo, está marcando 38 graus, mas a sensação térmica, ou seja, a sensação do nosso corpo, conforme ele reage a esse calor, né, esse abafo, digamos assim, vamos usar esse nome, abafo. Esse abafo que faz, ele consegue ser superior à temperatura. Então a sensação térmica pode chegar a 41, 42 graus. Isso é muito quente. Isso é muito calor aqui pra gente. Por quê? Por causa dessa diminuição da proteção do planeta Terra com relação aos raios solares. Então, assim, eles estão chegando mais intensamente aqui na Terra. E tá fazendo cada vez mais calor. E isso é preocupante. Página 85. CFC. O CFC é a abreviatura de um gás chamado clorofluorcarboneto, composto de cloro, flúor e carbono. Esse gás foi muito utilizado na fabricação de embalagens aerosóis para desodorantes e inseticidas, assim como nos sistemas de refrigeração, aparelhos de ar-condicionado e geladeiras. Quando esse gás é lançado na atmosfera, ele destrói o ozônio, que nos protege, para formar outros gases. Então, ficamos sem a proteção do ozônio. Isso começou a acontecer porque até meados de 1920, as indústrias utilizavam gases venenosos e com cheiro desagradável para aquecer ou resfriar. O CFC foi o gás que substituiu esses gases porque não é venenoso, não é inflamável, não causa irritação nem queimadura e não atrai insetos. Por volta de 1960, era liberado cerca de 1 milhão de toneladas de CFC na atmosfera por ano. Quando os CFCs são liberados, sobem até a alta atmosfera e são espalhados por todo o planeta. A ação desses gases associados a causas naturais torna a camada de ozônio mais fina, isso é, com menor concentração de ozônio, e que permite a passagem dos raios ultravioletas. Você sabia? Problemas causados pelo buraco na camada do ozônio aos seres vivos. A pessoa que fica muito tempo exposta ao sol receberá muita radiação ultravioleta. Com isso, ao longo dos anos, poderá desenvolver câncer de pele, como eu falei para vocês no exemplo da praia aí do protetor solar. Para evitar o câncer de pele, a pessoa deve controlar o tempo de exposição ao sol. A radiação ultravioleta mata o fitoplâncton, que é o conjunto de organismos aquáticos que habitam a superfície dos oceanos, muitos deles conhecidos como algas. Esses organismos vivem flutuando na água e são a base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos. O que é ecossistema? Todo tipo de... é o conjunto, né, de seres que compõem a natureza. Nesse caso, de seres vivos, está se tratando das plantas aquáticas e dos peixes, né, dos animais marinhos, já que servem de alimento para os organismos maiores. Além disso, acredita-se que o fitoplâncton produz cerca de 89% do oxigênio da atmosfera terrestre. Sem o fitoplâncton, ficaríamos com uma quantidade muito pequena de oxigênio. Porque o fitoplâncton é o quê, gente? É um vegetal, não é isso? E o que são os vegetais? Vamos lembrar lá do ciclo da matéria. O vegetal, ele é o produtor, como o nome já diz, ele é produtor, ele produz o próprio alimento. E a partir desse processo dele produzir o próprio alimento, né, a fotossíntese, ele absorve o gás carbônico, que é o gás, entre aspas, ruim, que é o gás que sai do nosso organismo, né? E ele libera, né, o vegetal, no caso aqui o fitoplâncton, as plantas, liberam o oxigênio, que é o que, ó, nós respiramos. Quando nós fazemos assim, se chama inspirar, ou seja, botar o ar para dentro. E esse ar que nós inspiramos se chama oxigênio. Quando a gente faz assim, ó, se chama expirar. É tirar o ar que ficou poluído dentro da gente e botar para fora para novamente nós inspirarmos, para novamente nós expirarmos, e esse é o processo da respiração. E só é possível graças ao quê? Aos vegetais. E aqui está dizendo que o fitoplâncton, ele é responsável por 98% do oxigênio liberado no planeta. E conforme essa camada de ozônio
está diminuindo, né? Esses raios ultravioletas, que são os raios que acabam fazendo mal, queimam, né, por causa do calor, e eles morrem. E eles morrendo, a produção de oxigênio diminui, ok? Eu não vou falar tanto sobre a preservação do meio ambiente, embora esse tema peça muito para falar sobre isso. Eu tenho um projetinho para trabalhar com vocês mais para frente com relação a isso. E vocês já sabem, né, gente, que precisamos cuidar do planeta, que é o lar, né? É onde nós vivemos, não é isso? Então, eu não vou misturar o conteúdo para não acontecer aquela coisa de vocês começarem a pensar no que eu falei, na hora de fazer atividade ficarem com dificuldade, ok? Mas grande parte dessa camada de ozônio está diminuindo, a culpa é nossa, tá? Só vocês vão entender isso mais lá pra frente, ok? Um beijo e até mais tarde. Espero todo mundo, hein?